Plena liberdade, enriquecida de amor, força da vida, o bem em plenitude, os braços da juventude, garantindo uma estrada florida. Linda borboleta que sai do casulo, de asas tão coloridas, surpresa descoberta. É a liberdade já quase perfeita. Queridos amigos, uma boa noite a todos. Que possamos nesse momento abrir a porta dos nossos lares para os amigos espirituais, para Jesus, para que esses estejam conosco
nesses instantes de reflexão, a fim de que essas energias possam servir como injeção de ânimo, de fé, de esperança, que nos auxiliarão de algum modo nos próximos passos que cada um precisa dar, mesmo em tempos tão difíceis como o que o nosso planeta passa no momento. São nesses instantes que o Evangelho se mostra cada vez mais importante em nossas vidas. E me recordo de uma pequena história que aconteceu com Chico Xavier, onde ele dizia que em um determinado momento de sua vida, que ele estava passando por diversas dificuldades, problemas, ele interpela o seu mentor espiritual, no caso o Emmanuel, pedindo para que ele possa interceder por ele com a mãe do Cristo, Maria, pedindo que Maria pudesse trazer alguma palavra de esperança, de acalento para ele, nesses momentos difíceis que ele estava enfrentando. E depois de fazer essa solicitação, Emmanuel disse: olha, Chico, vou ver o que eu posso fazer. Passam-se alguns dias, e Chico já ansioso, pergunta: e aí, Emmanuel, alguma notícia? Maria já mandou me dizer algo? Ou tem alguma coisa que ela queira me direcionar para esse momento tão difícil que eu estou enfrentando? E Emmanuel diz: olha, Chico, ainda não tive nenhum retorno. É preciso ter paciência. E passam-se algumas semanas e Chico sempre perguntando ao Emmanuel se Maria já tinha dado alguma resposta. Até que um certo dia, quando Chico mais uma vez pergunta a Emmanuel se Maria já lhe havia ofertado algum tipo de resposta, Emmanuel responde que sim, para espanto de Chico. E Emmanuel diz: olha, Chico, ela mandou te dizer o seguinte: tudo passa. Tudo passa. Foi isso que ela pediu para te dizer. E assim como as adversidades que o Chico enfrentara naquele momento, as adversidades que hoje nós enfrentamos também são passageiras. Esse momento difícil que a Terra está passando também vai passar. E que possamos aproveitar as adversidades que serão propostas a cada um de maneira particular e também coletiva, para extrair as lições que Jesus e seus amigos espirituais têm a oferecer pelo mecanismo, nesse momento, da doença. Então, é o momento de nos tranquilizarmos,
de buscar tranquilizar as pessoas, os mais próximos, aqueles que de alguma forma venham buscar algum tipo de solicitação, solidariedade. Porque a nossa visão enquanto espíritas nos permite manter a calma, a tranquilidade, a fé, os conhecimentos disponíveis para nós nos permitem que nós passemos por esse momento com absoluta serenidade, tranquilidade, fé. É isso que o Cristo espera de nós nesse momento. E não tenham dúvida, não tenham qualquer dúvida de que todo esse processo está sendo controlado pelas maiores autoridades espirituais do planeta. Inclusive Jesus, não tenho dúvida. Nós já tivemos através do Divaldo, uma comunicação do Bezerra de Menezes, colocando exatamente isso. Que espíritos benevolentes estão acompanhando cada passo dessa dificuldade que nós estamos enfrentando. Então é preciso tranquilidade, serenidade, fé, seguindo as recomendações, né? Que isso é muito importante, cuidar da parte física, seguindo as recomendações de saúde, cuidando, né, das pessoas próximas, de si mesmo. Isso é extremamente importante. Que possamos seguir assim e, de alguma forma, aplicando os conhecimentos do Evangelho e da doutrina espírita dentro de todo esse contexto que nós estamos inseridos hoje. Mas caminhando para a nossa fala da noite, eu gostaria de lembrar que no dia 23, no último dia 23/3, que foi na segunda-feira, a mocidade da Casa de Caridade Maria Frank completou seus 35 anos. E hoje nós teríamos um formato diferente na palestra pública, inclusive com música, com poesia, com histórias dos mais diversos frequentadores da mocidade, né? Em diversas épocas. Seria com certeza um momento muito especial, muito único, mas que está sendo postergado, né? Certamente nós faremos esse momento daqui a alguns meses, com certeza, né? Quando essas recomendações de segregação, de evitar aglomeração, já venham a não estar mais em vigor, e a gente perceba que já não é mais problema a gente retornar com as palestras públicas, presenciais. Certamente nós iremos reproduzir esse formato em uma das quartas-feiras futuras na Casa de Caridade Maria Frank, que vai ser um momento realmente muito especial. Então a gente parabeniza a casa pelos seus 35 anos de mocidade. Sabemos quão importante é a mocidade numa casa espírita. Quantos frutos nós colhemos à medida que a casa prioriza as atividades de mocidade, de evangelização, porque incentivar, oferecer recursos para esse tipo de atividade é pensar na manutenção do trabalho para o futuro. Não tenho dúvida disso.
E a casa sempre teve essa visão através dos seus mais variados frequentadores e aqueles que auxiliam, né, nesse processo de implementação da mocidade, de manutenção da mocidade. Então a casa sempre teve essa visão carinhosa com esse trabalho. E por isso ela se mantém forte, conseguindo levar a doutrina espírita para aqueles que necessitam, realizando trabalho social e eventos, e como os jovens são importantes nesse processo. Então é uma semana muito especial de comemoração, realmente, os 35 anos de mocidade da nossa casa. E puxando esse gancho da juventude, como é importante a gente perceber como os jovens sempre tiveram inseridos no processo de construção do Evangelho junto com Jesus e também da implementação, da construção da doutrina espírita na Terra. Já nos apóstolos é possível nós enxergarmos o indivíduo que se mostra tão jovenzinho no início do seu processo onde Jesus o convida para ser apóstolo. O João, que foi convidado ainda muito jovem, segundo alguns historiadores, próximo aos seus 20 anos de idade, foi convidado pelo Cristo para compor aquele grupo que seriam chamados de apóstolos do Cristo. E ele, com seus 20 anos de idade, se destacava de diversas formas, inclusive era aquele que tinha uma grande proximidade com Cristo. A gente sempre lembra, né, do Pedro, João e Tiago, inclusive irmãos, né? Mas João sendo uma figura que sempre estaria próxima de Jesus. Inclusive, em alguns momentos, segundo relatos, os dois se destacavam, né? Ficavam mais solitários juntos, em conversas, em reflexões. Inclusive, o João era interpelado em alguns momentos, quando retornava. E aí, João, o que você estava conversando com o mestre? Conte pra gente também. E João, já representando a juventude naquele momento. Jesus, talvez de alguma forma, já demonstrando a importância da inserção dos jovens nessa tarefa. E lembrar também que a juventude não representa apenas, é muito restrito pensar que a juventude representa apenas a cronologia, a idade. Na verdade, a juventude pode ser representada por um estado de espírito. Existem aqueles que já carregam uma maioridade física, mas que são extremamente jovens, que carregam a juventude consigo. A alegria juvenil, não é? O ânimo, a esperança. Então é bom também nós enxergarmos dessa forma para evitar qualquer tipo de melindre também. Porque eu acredito que quando eu tiver com os meus 70, 80, 90 anos, eu vou continuar afirmando e reiterando a importância dos jovens nesse processo
no trabalho na casa espírita e no Evangelho de Jesus. E caminhando um pouco mais, além da figura do João Evangelista, nós podemos perceber que já no início do processo, digamos, de surgimento da doutrina espírita, a participação maciça da juventude. Podemos citar, por exemplo, as irmãs Fox, Kate, com seus 11 aninhos, e Margaret, com seus 14 anos, que já nesse período de juventude, de adolescência, de pré-adolescência, a Kate, por exemplo, com 11 anos, foram importantes para fazer com que a sociedade começasse a voltar os olhos para os fenômenos que estavam acontecendo. Por exemplo, das irmãs Fox foi em Hydesville, na Califórnia, onde as meninas em sua casa, começaram a ouvir batidas e não entendiam o motivo dessas batidas, até que a curiosidade dessas meninas e peculiar juventude começaram a tentar codificar aquelas batidas. E foram percebendo que aquelas batidas tinham uma origem inteligente, porque as batidas respondiam. Até entenderem que se tratava de um espírito que havia falecido naquela casa, que contou toda a sua história para as meninas. E essas batidas aconteciam em função da mediunidade de efeitos físicos que elas possuíam. Então elas eram as médiuns que permitiam as batidas provenientes do espírito, porque o espírito sem o médium com certeza não iria conseguir promover essas batidas, porque o médium doa, né, o ectoplasma e tudo mais, para que isso pudesse transcorrer como transcorreu. Elas foram levadas para diversos estudos que foram realizados para tentar entender esse fenômeno, e então auxiliaram, tão novas, a fazer com que a sociedade pudesse realmente, de alguma forma, enxergar esses fenômenos de uma forma mais diferente, ou pudesse ter um interesse maior naquilo. O que iria criar a base, de certa forma, de sustentação para que em seguida a codificação pudesse de fato ser feita por Kardec. E já na codificação, Allan Kardec contou com diversas médiuns jovens. Contou com a Julie Baldin, a Caroline Baldin, a Ruth Jafé, a Aline Carlotti. Por exemplo, a Julie tinha 15 anos de idade, a Caroline 18. A Ruth e a Aline tinham 20 anos de idade. Extremamente jovens, já contribuindo para o processo de codificação da doutrina espírita. Olha a importância dessas meninas, dessas jovens, sendo o meio condutor para que as informações pudessem chegar até Kardec. Tão jovens, mas realizando com certeza um papel importantíssimo e fundamental para a codificação da doutrina espírita. Diante disso, a gente percebe como os jovens sempre tiveram inseridos e a importância da inserção dos jovens nesses trabalhos, tanto da construção do Evangelho e também da doutrina espírita. E nesse processo,
como é importante a busca das casas espíritas de fortalecer esse tipo de atividade. Seja evangelização para os mais jovenzinhos e também das mocidades. Tem uma pesquisa que foi realizada em 22 países que conta sobre a influência da religião na vida de crianças, em suas vidas futuras, em suas escolhas futuras, né? Dentro dessa própria existência. Onde jovens que tiveram algum contato com mocidade, com evangelização, ou qualquer religião que seja, que frequentaram com seus pais enquanto crianças e jovens, tendem a, no futuro, a terem menos dificuldade no âmbito sexual, tendem a não se envolverem com droga. Esses que frequentam ou frequentaram a religião que seus pais praticavam. Olha a importância desse incentivo, da manutenção dessas atividades nas nossas casas, porque gera pelo menos o conflito no indivíduo. Quando ele chegar à fase mais adulta, ou mesmo jovem, onde já começa a tomar suas próprias decisões, traçar seus próprios caminhos, ele pensa, mas eu já conversei sobre isso lá na mocidade, lá na evangelização. Não foi isso que eles me falaram, não. Não foi. Não era isso que a gente estudava lá. Tem uma história muito bonita que conta que um jovem desencarnado, uma jovem desencarnada, em função de um acidente automobilístico, e uma jovem que vivia nesses meios, né, de festas noturnas, uso de droga, acabou desencarnando em um acidente automobilístico e acabou indo até o umbral, realmente, passando alguns anos de dificuldade, e só conseguiu criar o estado mental propício ao auxílio dos amigos espirituais quando se recordou de uma música que cantava na evangelização. Olha que interessante. Uma musiquinha cantada na evangelização foi um insight, momento em que se criou um ambiente mental para que aquela jovem pudesse ser socorrida no umbral. E às vezes a gente acha que é besteira. Cara, só uma musiquinha. Não faz diferença. Fez diferença para essa jovem. E eu tenho certeza que faz diferença em muitos outros casos anônimos aí. E não necessariamente quando se desencarna, mas na própria existência física, onde os jovens tomam determinadas decisões mais acertadas em função de todo aquele material de conhecimento que lhe foi ofertado na casa espírita. Então, há uma importância muito grande desse trabalho de mocidade. Nós hoje colhemos os frutos
na Casa de Caridade Maria Frank desses 35 anos de trabalho. Nós temos diretores na casa, tínhamos diretores na casa que foram evangelizados por Maria Frank, que participaram da mocidade do Maria Frank. Os mais variados trabalhadores em diversas áreas foram evangelizados no Maria Frank. Passaram pela mocidade do Maria Frank. Eu mesmo fui evangelizado e passei pela mocidade do Maria Frank. O quanto, não só no sentido espiritual, mas como foi importante, por exemplo, essa possibilidade de refletir, de discutir ideias, de se expor ideias, de se manifestar, como isso foi importante também para a minha vida profissional, inclusive. Ela te faz esse contato com a mocidade, com os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, da doutrina espírita, ela te faz crescer enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto indivíduo. E você vai carregar isso para todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Então, que possamos realmente desprender esforços para manter as mocidades e evangelizações vivas dentro das casas espíritas. Porque só nessa breve visão, nesse breve apanhado, a gente já percebe o quão importante é essa inserção dos jovens no trabalho, essa oportunidade que se dá para que eles tenham contato com essas boas informações, com esses ensinamentos, e que com certeza são ferramentas entregues nas mãos dos jovens, das crianças, para que isso de alguma forma venha ajudá-los a construir algo de diferente, de novo, de importante, para uma sociedade melhor, para a construção desse mundo de regeneração que a equipe espiritual já está implementando na Terra. Não tenham dúvida que esse momento que a gente está passando agora faz parte desse processo, com certeza. Então, esse olhar carinhoso para com os jovens é muito importante para o futuro das nossas casas espíritas e também do nosso planeta. E para encerrar nossa fala singela, a gente vai se utilizar da poesia Vida, de Edmundo Xavier de Barros, que de alguma forma trata poeticamente sobre algumas reflexões que foram feitas nessa noite. E a poesia diz assim: nem a paz, nem o fim. A vida apenas. É tudo que encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaíu-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera, em cenário diverso, aprimorando as cenas, continuam, porém
vibrando noutra esfera. Morte, desvenda a terra os planos que descobres, fala de tua luz aos mais vis e aos mais nobres, renova o coração do mundo impenitente, dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, há vida, sempre a vida eternamente. Que Deus os abençoe.